Nayeli caminhava solitária à beira das terras recém-alçadas pelos colonizadores. Um espaço onde o sopro do vento parecia carregar consigo a memória de séculos de dor, lutas e silêncio. Viúva Comanche, ela carregava no olhar o peso de uma existência marginalizada, espremida entre antigas rivalidades tribais e o racismo escancarado dos que agora chamavam aquelas planícies de seu lar. Em cada passo, sentia o açoite da injustiça a que sua gente era submetida, o silêncio implacável daqueles que escolhiam fechar os olhos para a verdade enterrada sob a poeira das batalhas esquecidas. A sua era uma luta que jamais encontraríamos nas páginas de um livro comum, mas sim entre as sombras de um velho oeste que quase nunca reconhecia a humanidade de seus habitantes menos favorecidos. O céu aberto, pintado de um cinza opaco por nuvens carregadas, anunciava outra noite fria. Aquele pedaço de terra esquecido pelos mapas e pelos homens era um lugar onde o sol castigava nas horas quentes e a escuridão aprofundava a solidão e o medo. O aroma seco da vegetação murcha se misturava ao cheiro da terra revolvida, enquanto o silêncio era interrompido apenas pelo sussurro do vento, carregando junto a tensão que parecia afundar nas próprias raízes do chão. Ali, em meio ao isolamento e às cicatrizes do passado, Nayeli encontrava-se uma guerreira invisível, cuja história pulsava como uma chama lenta, porém intensa. Nayeli moveu-se entre suas memórias, lembrando dos dias em que sua tribo resistira às invasões e do império do preconceito que sempre a sufocou, seja vindo dos colonizadores ou mesmo de outras tribos rivais. Seu coração carregava as marcas dessa exclusão, e ao mesmo tempo uma força quase ancestral a impulsionava a não desistir. Era uma mulher marcada pela dor da perda, uma viúva que se negava a se curvar, e pela esperança silente de que sua voz, mesmo nas sombras, pudesse um dia ecoar justiça. O rancor e o medo se entrelaçavam como uma coragem inexplicável, formando o aço que sustentava sua alma de sobrevivente. Rumores haviam chegado até ela, sussurrados como folhas secas na brisa noturna. Uma mulher Apache, chamada Ayana, fora presa pelos colonizadores, acusada de vagabundagem, de não ter um teto sob o qual repousar. Ela fora algemada e jogada em uma cela improvisada, marcada pela sujeira e pelo abandono. Para Nayeli, essa notícia era um estopim que incendiava uma chama dentro de si. Era a injustiça gritante que lhe arrancava da acomodação. Não podia permitir que a sombra da opressão continuasse a engolir suas irmãs, mesmo aquelas de tribos com as quais não compartilhava laços amigáveis. De alguma forma, naquele momento, a linha divisória entre Comanche e Apache parecia se apagar diante da necessidade urgente de compaixão e coragem. Sua mente fervilhava em um turbilhão de emoções, uma mistura cortante de empatia ancestral e lembranças das tensões tribais que habitaram seu passado. Cada batida de seu coração lhe lembrava do motivo pelo qual a justiça em suas terras, tão duras e implacáveis com os nativos, precisava ser recuperada. Um passo solitário de cada vez. Sentia o peso do perigo, a incerteza do futuro, mas a decisão amadurecia com a intensidade da noite que aos poucos avançava. Com mãos tremendo levemente, Nayeli começou a preparar silenciosamente seu caminho, estudando cuidadosamente a distância que a separava da prisão onde Ayana estava acorrentada, sentindo a pele arrepiar-se ante o frio e a iminência do risco.
O céu já estava mergulhado na escuridão quase completa quando ela avançou nas sombras, seu corpo movendo-se com a furtividade de quem conhece cada detalhe daquela terra silenciosa e hostil. O som abafado de seus passos era quase um sussurro que se misturava ao vento noturno, ao farfalhar das folhas secas e ao ocasional gemido distante do deserto. Logo diante de si, Nayeli viu as grades enferrujadas da cela, as correntes frias penduradas no ar pesado e a figura imóvel de Ayana, sua companheira de sofrimento, presa pelo metal bruto e pela crueldade injusta dos homens. Era o momento há muito aguardado, um encontro entre destino e coragem. Sem hesitar, Nayeli estendeu a mão, tocando o frio do ferro, sentindo a aspereza e o peso do aço que aprisionava, não só o corpo da mulher, mas também sua esperança. Seus olhos brilharam com uma determinação inabalável, enquanto seu espírito gritava por liberdade. Ali, sob a capa escura da noite e a vigília silenciosa das estrelas esquecidas, a viúva Comanche decidiu. Quebraria aquelas grades. Estava pronta para desafiar a escuridão, sozinha, para acender uma luz de justiça naquela fronteira marcada por tanto sofrimento. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. Nayeli sentiu o aço frio das grades arranhando sua pele, as ferrugens rangendo sob a pressão endurecida de suas mãos. O ar ao redor parecia prender a respiração. Não havia tempo a perder. A mulher Apache, Ayana, estava ali, trêmula, presa por correntes que não apenas aprisionavam seu corpo, mas sua liberdade, sua dignidade. Um brilho incerto nas pupilas azuis confrontava a escuridão da cela, desconfiada, resistente. A tensão entre elas é palpável. Duas mulheres marcadas por sangue tribal diferente, por histórias antigas que não combinavam, na resguardando memórias de lutas e perdas. Mas sob a urgência da fuga, essa distância parecia mínima, quase irrelevante. Nayeli estalou os dedos com um estalo luminoso que ecoava no silêncio da noite, um desafio silencioso ao mundo que as queria cativas. Com um último esforço, a ferida no pulso latejava, mas as grades cederam. O estalo do ferro se rompendo ressoou como um grito abafado de rebeldia contra a injustiça. Ayana saltou para fora da prisão, improvisada, hesitante, seus olhos buscando compreensão antes de aceitar a mão que Nayeli lhe estendia. Não temos tempo para desconfianças. Não agora, murmura Nayeli, a voz firme, carregada de uma autoridade que não precisava ser questionada. As sombras da vila ainda murmuravam com o sopro dos ventos inquietos. A fuga começou antes que os guardas percebessem que a cela estava vazia. O alarme soou na distância, o estrondo dos cascos de cavalos se aproximando e os gritos furiosos dos caçadores explodindo pela noite. Não era uma perseguição comum. Era uma caçada implacável, alimentada pelo rancor dos que temem perder o poder sobre terras que não lhes pertencem. Cada passo das duas mulheres pelas trilhas estreitas da fronteira era um ato de desafio contra o mundo que as queria reduzidas a sombras esquecidas. O frio cortava a pele,
mas o fogo da resistência queimava em seus peitos. Ayana, inicialmente silenciosa, mantinha-se alerta, seus olhos buscando a qualquer sinal de perigo. Suas mãos tremendo, não mais apenas por medo, mas pela tensão da incerteza. O ar carregava a poeira dos dias secos e o odor distante das fogueiras esquecidas. Cada ruído parecia amplificado, o farfalhar da vegetação, o sussurro das folhas secas, o estalo distante de galhos. Em silêncio, Nayeli observava Ayana, percebendo a muralha invisível que a garota ergueu. Um passado que não fora deixado no cárcere, mas que corria como um veneno nas veias da fugitiva. "Por que foges tanto, Ayana?" indagou Nayeli, obstinada a entender, enquanto pisavam com cuidado sobre a terra amarga. A tensão se fez palpável, a mão de Nayeli apertando um punho retido, conscientes de que abrir as portas da confiança seria mais difícil que abrir grades enferrujadas. Ayana desviou o olhar, as sombras projetando linhas sobre seu rosto. "Não é só o cárcere daqui que pesa. Há correntes que nem os homens podem sentir, mas que me cercam. Traições. Entre os meus." Cada palavra carregava um peso que ecoava na alma de Nayeli. Conhecia esse veneno, a traição infiltrada na própria tribo, como uma adaga invisível fundamentada na sede do poder que dilacerava os laços sagrados. Era uma sombra que perpassava o destino das tribos e seus sobreviventes. De repente, um ruído seco rompeu a quietude, galhos quebrando sob passos, e ambas se enrolaram na penumbra, olhos atentos, corpos tensos. Caçadores de recompensas deslizaram como espectros na noite, guiados por lanternas trêmulas, que lançavam feixes desconexos sobre a terra rachada. Os homens diziam palavrões entre dentes cerrados, a voz do xerife dominando o sussurro com ordens brutais. Nayeli segurou a mão de Ayana, a morena firme como uma rocha no meio da tempestade. "Eles não te querem apenas capturada, querem o silêncio que tua história pode trazer. Agora temo mais pelo que carrega contigo do que pelo que deixaste para trás." Ayana assentiu, os lábios apertados como se carregasse naquele instante o peso de todas as noites em que houvera de esconder sua verdade. Afinal, fugir da cela era apenas o começo. O que vinha atrás dela era uma sombra maior, mais voraz que soldados armados. A jornada para as sombras da fronteira tornou-se corrida contra o tempo, uma dança com o destino. Cada trilha, cada desvio no terreno seco, eram escolhas que precisavam ser calculadas, pois o perigo não vinha apenas dos rifles e cavalos. Vinha das perdas internas, das cicatrizes invisíveis, das dores ancestrais que recusavam a cura. O suor frio escorria pela testa de Nayeli, enquanto pisava em silêncio ao lado da fugida. Nenhum som podia revelar sua posição, mas o ruído da perseguição tornava a noite viva e traiçoeira. Ayana finalmente parou, ofegante, a voz trêmula, não de fraqueza, mas de algo que só quem carrega segredos pode entender. "Há coisas que nunca deixei para trás. Não sou livre porque fujo deles, mas porque preciso lutar contra o que representam para o meu povo e para mim." Nayeli cruzou o olhar com Ayana, percebendo que o vínculo entre elas, até então tênue, precisava se tornar algo mais. A sobrevivência dependia da confiança, da compreensão forjada no calor da adversidade. O peso da noite caía sobre elas, cobrindo as planícies com um véu de incertezas, ao passo que, atrás, as vozes do xerife e seus homens se aproximavam como sombras famintas. Elas sabiam que o futuro não era tão simples quanto a fuga dos grilhões,
mas que a coragem para enfrentar fantasmas internos poderia ser sua única chance de paz. E no silêncio do crepúsculo, Ayana puxou o casaco apertado contra o corpo e soltou a pulsante confissão que espalharia uma nova sombra sobre a fronteira. Fugo de algo que me persegue muito além deste cárcere. Um passado que ameaça não só a mim, mas a todos os apaches. E essa verdade é a nossa sentença. O vento levou essas palavras como uma promessa sombria, enquanto, atrás delas, o eco dos cascos se tornava inconfundível. A caçada havia começado de fato. O sol despontava clangorosamente, tingindo os contornos acinzentados da serra com um brilho cobreado que parecia retratar a luta incessante daquele chão esquecido por Deus e pelos homens. Nayeli e Ayana permaneciam ocultas no coração daquele terreno neutro. Um vale estreito onde o solo seco se abria entre desfiladeiros escarpados. O céu era um manto azul acinzentado, e o ar carregava o cheiro árido da vegetação rala, misturada a um perfume de poeira e resina. O silêncio era tenso, pontuado apenas pelo farfalhar dos arbustos baixos e o chilerar distante de corvos vigilantes. Entre as sombras das pedras, Nayeli contava histórias antigas, como quem oferece um pedaço da alma para preencher um abismo. Minha tribo não esquece, nem perdoa fácil, disse em voz baixa, enquanto o olhar se perdia nas manchas de sol que desenhavam círculos no chão. Os dedos fincavam nas raízes secas, calmas, mas incansáveis. Ayana escutava, na reverência do silêncio, seu peito se abrindo aos fragmentos da vida daquela viúva, que apesar da solidão, carregava um fogo invencível. Os apaches também arrastam lutas antigas, feridas abertas por dentro, que a glória não consegue curar. Respondeu com um tom que mal disfarçava o peso concentrado em seu peito. O vínculo entre elas, ainda frágil como rama na tempestade, começava a ganhar fibra. O passado, com todas as suas traições silenciosas e rixas de sangue, parecia por ora submergir diante da urgência da sobrevivência compartilhada. O medo urgente de caçadores que vagavam atrás de suas sombras movia seus passos apressados e cuidadosos. Mas o silêncio entre elas não era vazio. Carregava o pulsar de dores antigas decodificadas em olhares que falavam mais que palavras. Foi nesse instante que surgiu Kiona, tão inesperada quanto uma sombra muda entre os penhascos. A jovem Apache tinha olhos como brasas esmagadas, severos e intensos. Um espírito indômito refletido no porte firme e na expressão dura como pedra. Seu rosto trazia marcas sutis, sobrevivências de combates ainda recentes, e seu olhar continha a sabedoria áspera dos que cresceram entre batalhas e promessas quebradas. Sem cerimônia, avançou até elas. A leveza de seus passos contrastando com a força que emanava. Se querem insistir em viver, precisam saber quem está atrás de vocês, disse, sua voz firme como um estalo de aço. O gesto da mão indicou o rastro fresco nas pedras e terra seca, pegadas marcadas, recentes, denunciando que uma patrulha armada escarpava pela serra. O xerife e seus cães estão mais perto do que imaginam, avisou, o perigo deslizando em cada palavra. O frio da ameaça tangibilizava a pressa que as pernas insistiam em manter. Naquele instante, a tensão se adensou como nuvens carregadas antes da tempestade. Os corvos que antes observavam distantes, agora se calaram. O ar parecia comprimir-se entre as pedras, rolando os corpos ao chão como se o próprio vale quisesse aprisionar aquelas mulheres. Nayeli instintivamente apertou a mão de Ayana, um gesto mais protetor que afetuoso. Contar o que carrego não é fácil.
falou Ayana com voz baixa, quase um sussurro que parecia arrastar séculos de segredo. Mas nada é maior que a ameaça que trazemos conosco, não apenas de quem nos persegue, mas dos que vivem nas sombras das nossas próprias terras. O nosso inimigo não é só o soldado com o rifle, mas o veneno silencioso que corrói por dentro, concluiu Kiona, encarando além do horizonte. O vale parecia fechar-se em volta delas, um santuário frágil prestes a ser despedaçado. A jornada das três, unidas pelo medo e uma esperança discreta, ganhava uma urgência implacável. Cada passo era conquistado entre pedras instáveis e raízes expostas, em um terreno onde o menor erro significava o abraço frio da captura. A respiração pesada fundia-se aos ruídos da natureza, o estalar ocasional de galhos secos, o sussurro dos ventos entre as folhas retorcidas, o bater ritmado do bater das asas de um corvo solitário. Enquanto avançavam, Ayana desviou o olhar tenso para o caminho atrás. Não confio em todos os meus. Muitos desejam que eu me cale para sempre. Traições feitas na calada, como punhais invisíveis. Eles não querem só minha prisão. Querem apagar o que posso revelar. Nayeli lançou um olhar afiado para a companheira. A palavra traição era um vento cortante, e ela a conhecia bem. Sentira na própria pele os golpes invisíveis que se acumulam enquanto se luta contra o inimigo que se esconde entre os próprios. O passado te persegue em sombras, murmurou Nayeli. A voz, rouca, quase indagadora. Mas seguimos vivas, porque optamos por não fugir dele sem luta. Então, cortando a tensão como um estilete, o barulho de galhos enfrentados por Bota se fez notar, forte e urgente. Um vulto ágil quebrava a monotonia seca do vale, um sinal claro de que o cerco se fechava. As lanternas oscilantes e o murmúrio impaciente da patrulha rasgavam o ar como um alarme cruel. Nayeli escureceu a face com a sombra da mão, os olhos buscando o que escondia o relevo. Eles não querem apenas capturar, eles querem calar uma ameaça que nem sequer se vê. Ayana engoliu seco. A fenda entre nós três não é mais do que o fio que nos mantém vivas. Mas se falharmos será o fim para todas, com o último olhar para o abismo atrás. A jovem Kiona sibilou. Eles se aproximam. O xerife não veio só. Trouxe mais homens, e dentro desse rio de homens, há serpentes que nem sequer vistam uniformes. O vento frio carregou essa confissão e um rastro de impaciência, enquanto no horizonte os primeiros sinais da próxima ameaça já se desenhavam. Um grupo armado, feroz e implacável, liderado pelo cruel xerife local, avançava pela serra, cortando o silêncio da fronteira como uma lâmina de ferro flamejante. O dia ardia baixo, o sol filtrado atrás das pedras afiadas, enquanto Nayeli, Ayana e Kiona avançavam cautelosas pelo terreno que parecia desafiar a própria sobrevivência. O calor seco fazia as narinas vibrarem com o pó das trilhas antigas, e cada suspiro parecia carregar o peso de uma eternidade esquecida. As três mulheres se mantinham unidas, ainda que os ecos de suas histórias pessoais se aglomerassem como sombras não dissipadas atrás de seus olhares. Nayeli carregava o fardo da perda, da guerra silenciosa que cegara sua existência. Ayana, por sua vez, escondia mais do que cicatrizes físicas. Havia um abismo entre ela e sua tribo, onde a traição se alimentava de segredos profundos. Kiona, jovem e firme, era a voz do presente e da tempestade que se anunciava. O murmúrio dos ventos levava além do vale a ameaça do xerife. Seus passos sombrios ecoavam nas montanhas, e uma presença oculta parecia escorar cada movimento do trio.
Nossa rota nos levará à reserva antiga, disse Nayeli, a voz firme marcando o ritmo do avanço. Ali, sob a proteção de tribos unidas, encontraremos respiro. Ayana apertou os olhos contra o brilho ofuscante. Mas pouco além da natureza. A olhos atentos, respondeu, apontando vagamente para as copas das árvores. Sinto uma sombra seguindo-nos. Alguém que não é do xerife, mas trabalha para ele. Kiona, sempre vigilante, parou de repente. O farfalhar suave das folhas denunciava uma aproximação. Não estamos sozinhas, revelou, o tom carregado de alerta. As três desceram entre as pedras, absorvendo o silêncio pesado e denso. Nayeli apertou a mão de Ayana num gesto que mesclava firmeza e proteção. A conexão que começava a florir entre elas, ainda crua, mas indispensável. O que nos persegue pode ser mais perigoso que o fogo e a bala, murmurou, os olhos vasculhando cada sombra. A figura encapuzada emergiu tímida entre os ramos, a silhueta ágil e cuidadosa. O olhar desvelado por um instante carregava o frio alcoolista de um espião. Não havia misericórdia. Naqueles olhos, Ayana permaneceu rígida, o semblante fechado, enquanto Nayeli mantinha-se entre as duas. Se é que veio por nós, saiba, não fugimos apenas dos homens armados. O que carrego em mim é um segredo que pode derrubar mais do que cercas ou fossos, advertiu Ayana, o tom carregado de quem carrega o peso da própria sentença. O encapuzado permaneceu em silêncio, observando, antes de recuar pelas sombras do bosque. O sol ameaçava desaparecer atrás dos pináculos rochosos, mergulhando tudo numa penumbra que conferia mais urgência ao trajeto do trio. Seguiram com passo mais cuidadoso, os sentidos aguçados pelo medo e pela esperança. Enquanto caminhavam, Nayeli deu voz à angústia que as consumia em silêncio. Há algo em ti, Ayana. Não fala apenas de traição, mas de um veneno que corrói tua própria tribo. Ou que é tão poderoso que os faz cruzar sua própria carne. Ayana suspirou, o olhar perdido nos confins do vale. Minha própria gente me quer morta. Não pelo que sou, mas pelo que sei. Segredos antigos, alianças quebradas e um desejo cruel de apagar um capítulo da nossa história que ameaça interesses obscuros. Kiona fitou a morena. Então não somos caçadas somente por soldados e xerifes. Fugimos também da sombra que cai sobre nossos lares. Dos segredos ocultos que podem destruir o que nos resta. O ar pesado parecia enfatizar cada palavra, como se o próprio mundo conspirasse para enfraquecê-las. Elas avançavam pelo terreno traiçoeiro, raízes expostas agarrando os pés, pedras escorregadias exigindo cuidado. O equilíbrio entre o fôlego e a vigilância era tênue. De repente, um estalo prontamente ouviu-se, galhos quebrados, passos inesperados. Nayeli agarrou o braço de Ayana, puxando-a para trás contra o tronco de um carvalho torto. O coração apertava, frenético, no compasso do perigo iminente. Os caçadores não tardaram a surgir, suas lanternas lançando olhos cegos sobre o terreno irregular. Vozes carregadas de agressividade e ordens rudes cortavam o ar. Ali, não deixem nenhuma escapar. O xerife comandava a investida com uma fúria que parecia se alimentar do medo e da vingança. Nayeli permaneceu imóvel, ensinando o silêncio à respiração, deixando o corpo absorver a calma da floresta. Ayana tinha os dentes apertados, um nó de tensão compressivo no peito, segurando o segredo da traição com a mesma força que segurava a própria alma. Quando os passos se afastaram depois de uma busca frustrada, o trio recuou, carregando na pele o gosto amargo da proximidade do inimigo. Eles não querem apenas capturar nossas presas,
murmurou Nayeli com um peso crescente na voz. Querem apagar o que carregamos, o que podemos revelar. O silêncio custará caro. Ayana concordou lentamente. Minha luta não termina na cela, nem bem começou. Escapar só trouxe o perigo para um patamar maior. Kiona olhou para o horizonte, onde o céu se esmaecia num azul profundo. A reserva está próxima, mas não seremos recebidas como antes. O pacto que teremos de fazer nos exigirá renúncias que ainda nem podemos imaginar. Os três permaneceram em silêncio, o coração apertado pela iminência da jornada que transcenderia o físico. Era uma luta também para curar antigas feridas e manter vivas as histórias que muitos tentaram sepultar. O sol já havia desaparecido quando os primeiros vultos do grupo armado do xerife foram vislumbrados na passagem da serra. O ar pareceu encher-se de ameaças invisíveis e promessas nefastas. Nayeli apertou o punho, o ferro frio do passado reacendendo a fúria contida. Eles estão mais perto do que podemos suportar, murmurou Kiona, a voz cortando a tensão. O xerife trouxe mais homens, e entre eles serpentes disfarçadas, inimigos que não vestem uniforme, mas que espreitam nossas sombras. O sussurro gelado da noite levou essas palavras como um aviso sombrio. Enquanto o grupo armado avançava firme, as mulheres se preparavam para o que parecia inevitável, um confronto onde, além da força bruta, a coragem e a aliança entre elas poderiam ser a única esperança. O cerco se fechava, e a sombra do xerife caía sobre a serra como um açoite de ferro flamejante. O antigo acampamento Comanche repousava como um silêncio esquecido. Entre a aridez das colinas, sombra do passado cravado na terra seca. Nayeli, Ayana e Kiona encontraram ali refúgio momentâneo, onde o vento parecia sussurrar histórias enterradas sob os ossos esquecidos das batalhas antigas. O sol se punha, tingindo as pedras de um vermelho opaco e lançando sombras longas que dançavam entre fagulhas de poeira suspensa no ar quente. Ao redor, vestígios apagados do conflito entre tribos e colonos ainda se mostravam. Estacas quebradas, restos de flechas, marcas profundas no solo como feridas abertas que recusavam cicatrização. Nayeli apertou os punhos, sentindo a mesma dor atravessar sua pele, revivendo a perda do marido que a guerra havia levado. Aquela era a terra onde o sangue Comanche se misturava à poeira, um legado escrito com dor e resistência. Ela permaneceu em silêncio por um momento, encarando o vazio do acampamento. As lembranças vinham em ondas, o som abafado das vozes de seu marido, o brilho tênue da esperança que antes guiava seus passos. Agora, tudo parecia uma lembrança distante demais para alcançar, mas feroz demais para abandonar. Aqui o passado ainda vive, murmurou Nayeli, a voz embargada de emoção contida. E eu sinto cada sombra dele como se fosse minha. Ayana observava a viúva, seu peito pesado com suas próprias batalhas invisíveis. As feridas antigas espalhavam-se não só pelo corpo, mas pela alma, e ela começava a perceber que, naquela luta pela sobrevivência, haviam mais semelhanças do que diferenças entre elas. Kiona, sempre alerta, caminhava entre as ruínas com olhos inquisitivos. Não podemos ficar aqui por muito tempo, disse, austera. O xerife já sabe onde estamos. E os homens dele aumentaram. Ouvi dizer que jurou capturar vocês vivas ou mortas. O peso da ameaça fez o ar circundante parecer ainda mais denso, como uma nuvem negra prestes a desabar. Nayeli sentiu a pressão crescer no peito, a velha raiva que queima por justiça misturada à urgência da estratégia.
Precisamos de ajuda, afirmou Nayeli, com a firmeza que só uma guerra interior pode forjar. Alguém que conheça tanto o vento quanto as línguas das tribos. Um curandeiro. Um sábio. Tava. Ayana sentiu com rapidez, seus olhos refletindo a centelha da esperança que rebrotava. Tava é mais que um curandeiro, disse ela. É um elo entre nós, entre Comanche e Apache. Se alguém pode ajudar, é ele. A decisão foi selada com a urgência da noite que se adensava. O caminho até Tava não seria fácil, e o preço dessa busca podia ser alto, mas não havia outra saída. Partiram sob o manto escuro, as estrelas tênues iluminando seus passos cautelosos. O calor da terra ressecada arrepiava a pele, enquanto avançavam por trilhas esquecidas. Cada ruído lhes parecia uma ameaça, cada sombra um inimigo oculto. A conexão entre Nayeli e Ayana, antes tão tênue, começava a se entrelaçar como as raízes que se agarravam à pedra, resistente e inevitável. O silêncio foi quebrado apenas pelo sussurro das folhas secas sob seus pés e pela respiração ofegante da fuga. Cada mulher sentiu o peso da própria história carregada junto àquelas sombras. Chegaram até a cabana de Tava, ao romper da aurora. Lá, o velho curandeiro aguardava, com olhos profundos como poços antigos, onde se afogavam mistérios e sabedorias esquecidas. Sua presença parecia acalmar o ambiente, uma âncora em meio à tempestade que se aproximava. Vocês carregam mais do que feridas, disse Tava com voz grave, contemplando o trio. A fenda entre Comanche e Apache existe, mas pode ser curada. Não com armas, mas com coragem e união. Vocês terão que sacrificar rancores ancestrais para enfrentar o inimigo maior, este regime cruel que quer acabar com tudo o que somos. Nayeli encarou o curandeiro, sentindo a profundidade daquilo que ele falava. Ayana apertou os lábios. Compreender que sua luta pessoal também era parte de uma batalha maior pesava sobre seus ombros como uma promessa sem fim. Faremos o que for preciso, afirmou Nayeli, a voz firme, mas carregando a sombra da dor. Estamos cansadas de fugir. Kiona aproximou-se, o olhar endurecido pelo medo e pela esperança. O xerife não parou. Reforçou seus homens e eles se aproximam. O cerco está fechado. Antes que pudessem responder, um farfalhar distante cortou o ar. Os rostos se fecharam num misto de tensão e urgência. A sombra do perigo estava mais próxima do que nunca. Tava afundou-se em silêncio por um instante, como se sentisse a própria terra tremendo sob a ameaça. Vocês não apenas enfrentam armas e homens, alertou, a voz baixa, quase um aviso, mas antigos fantasmas que habitam os corações das suas próprias terras. Preparar-se para essa combinação é aceitar que nem tudo está fora de vocês. Nayeli apertou a mão de Ayana numa promessa silenciosa de resistência compartilhada. Do lado de fora da cabana, a luz do dia já começava a trazer contornos claros ao horizonte. Mas na distância, entre as pedras e as árvores retorcidas, corpos armados se moviam com determinação cruel. O xerife e sua patrulha, cortando o silêncio da serra com passos pesados, prontamente escurecendo o futuro das três, como uma sombra que se estendia inexoravelmente. O cerco estava completo. O encontro com Tava aconteceu numa clareira, onde o aroma da terra úmida se misturava ao leve perfume das ervas medicinais penduradas nos galhos retorcidos. O velho curandeiro aguardava, imóvel como uma árvore ancestral, olhos profundos que pareciam enxergar não apenas corpos, mas as cicatrizes invisíveis que carregavam. Nayeli sentiu aquele peso antigo que atravessava gerações,
um chamado para além das dores pessoais, uma convocação para a reconciliação. Tava não se demorou em palavras vazias. Vocês carregam um fardo pesado, mais do que imaginam. Disse, a voz firme e calma, perfurando o ar tenso. Comanche e Apache dividem sangue e guerra, mas também esperanças. O que ameaça vocês não é o inimigo de trás das armas, mas aquele construído pela divisão e pelo rancor antigo. O regime colonial quer ceifar não só terras, mas a alma de seu povo. Os olhos enrugados de Nayeli buscaram resposta no silêncio da figura à sua frente, enquanto Ayana observava, ainda marcada pelo medo de traições ocultas, mas ali, reconhecendo a urgência de algo maior. Só a união pode restabelecer uma força capaz de sobreviver, continuou Tava. Mas esta coragem exigirá que vocês deixem para trás a mágoa ancestral, que façam um pacto de renúncia e de proteção mútua. Não será fácil, e talvez não todos estejam prontos. Para entender, Nayeli apertou os punhos, sentindo a tensão daquilo que a proposta representava. Não vejo alternativa para sobreviver. Fugimos desde o cárcere, mas a verdadeira liberdade perturba quem ostenta poder. Sua voz, embora carregada pelo cansaço, abrasava com uma determinação reavivada. Então teremos que costurar as feridas com a firmeza necessária para não abrir as portas à morte antes do tempo, respondeu Tava, inclinando-se um pouco para o aliado, em silêncio que sempre o acompanhava. Um bordão entalhado que parecia carregar a força de gerações. Enquanto a conversa servia para costurar essa tênue esperança, Kiona se manteve vigilante no entorno. Seus olhos, afiados e atentos, captaram primeiro o brilho dos cavalos no horizonte. O som dos cascos ritmados, abafado pela distância, tornava-se rapidamente um tambor na quietude da clareira. Ela puxou a manga de Nayeli, voz sussurrada, impaciente. Eles chegaram. A patrulha do xerife fecha o cerco ao nosso redor e não vieram sozinhos. Não houve tempo para surpresa, apenas para absorver aquela notícia crua. Ayana apertou o casaco ao redor do corpo, semblante tenso, os dedos trêmulos, traindo o medo que não podia se dar ao luxo de se manifestar. As forças aumentaram desde que fugimos. O xerife prometeu que nenhuma de nós escapará viva. Ou, ao menos nossa resistência será quebrada, murmurou Kiona, encarando as sombras que avançavam como garras malignas. Nayeli sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros com uma intensidade quase sufocante. O pacto proposto por Tava não era apenas um voto, era um compromisso com a própria sobrevivência, um desafio para superar as raízes profundas do rancor que ainda dividia. A palavra pacto parecia ressoar no ar como um trovão distante. Ayana, ainda hesitante, ergueu os olhos para Nayeli, buscando ali não só uma resposta, mas uma força que pudesse ofuscar seus próprios fantasmas. A viúva Comanche respondeu com firmeza. Se a salvação depende da união, então que assim seja. Não seremos reféns do passado, mas arquitetas de um futuro que nos dê esperança. Mal haviam pronunciado essas palavras para si mesmas, quando uma sombra esguia deslizou entre as árvores próximas. Provavelmente o espião enviado pelo xerife, de olhos atentos e mente fria, parando por um instante para observar o grupo com olhar calculista. O movimento na floresta, discreto mas ameaçador, cortou qualquer sentimento de segurança momentânea. O zumbido da tensão tornou-se palpável, envolvendo cada um naquele abraço gélido do perigo iminente. Eles vieram mais rápido do que esperávamos, disse Kiona, puxando brevemente Nayeli para trás para evitar ser vista. Há olhos entre as sombras que não pertencem ao xerife.
mas trabalham silenciosamente para enfraquecer nossa aliança. Nayeli ouviu o cheiro de terra revolvida e o sussurro do vento carregando o silêncio tenso. Era um aviso. Não bastava temer os soldados nas trilhas, mas também aqueles que se escondiam no olhar amedrontado do suposto aliado ou na escuridão da própria floresta. O mundo que a cercava se fechava lentamente, as pedras e as árvores testemunhas de um cerco que se aproximava com frio e investida implacável. Sem mais palavras, o trio se recompôs e preparou os corpos para a pressa. Não havia tempo para dúvidas ou hesitações. Na cordilheira da serra, os primeiros sinais do avanço da patrulha surgiram entre as sombras movediças. Do entardecer, um exército crescente e implacável sob o comando cruel do xerife local. Eles vinham como a noite, inevitáveis, cortando o horizonte com armados e passos decididos, acompanhados pelo silêncio cortante das serpentes que não vestem uniformes, mas vivem para destruir o que ainda resta das tribos. O cerco se fechava, e a sombra do xerife caía sobre a serra como um açoite flamejante. O sol despontava no horizonte, com um brilho ainda tímido, filtrado pelas copas entrelaçadas das árvores antigas, quando o povo de Tava se reuniu na clareira que defendia a reserva. Havia um silêncio tenso no ar, como se a própria terra aguardasse o desenlace iminente, um suspiro contido antes da tempestade. Nayeli emergiu do recanto da sombra, seu olhar firme e desafiante, cheio da força que o passado e a perda haviam esculpido nela. Ao seu lado, Ayana, ainda marcada por cicatrizes visíveis e invisíveis, demonstrava uma determinação que parecia a ferida aberta de uma tribo inteira clamando por justiça. Kiona circulava pelo grupo jovem e velho, instruindo, alertando. O murmúrio de preparativos ecoava entre os troncos rugosos. O fogo das tochas acendia rostos cansados. O tilintar de armas ajustadas anunciava o sangue que estava para ser derramado. O velho Tava, com seu rosto enrugado como casca de árvore, fazia sinais silenciosos, sabendo que a união entre as tribos não seria um acolhimento fácil, mas uma necessidade para quem desejava sobreviver. Hoje, não somos apenas comanches ou apaches, falou Nayeli, erguendo a voz para que todos ouvissem. Somos a resistência de tudo que eles querem apagar, nossas histórias, nossas vidas, nossa esperança. A clareira pareceu absorver suas palavras. Um frio firmamento repousava sobre aquela promessa. A manhã avançava e do cume agreste, a baixa montanha tingia-se com o som inconfundível dos cascos em terra seca. O xerife chegava com seu séquito armado, uma avalanche de crueldade prevista. Seus homens cruzavam a serra, a fumaça das armas já flutuando no ar, acompanhada por ordens rudes e o estalo nervoso dos dedos puxando gatilhos. O confronto era inevitável. Nayeli e Ayana aceitaram, sem conversa desnecessária, seus papéis cruciais na batalha que se aproximava. Nayeli, a guerreira endurecida, disposta a desafiar o destino imposto, e Ayana, a curandeira e guerreira, fazendo da dor uma força para proteger seu povo. Os primeiros tiros cortaram o ar como gritos ferozes, e o silêncio da reserva se transformou num rugido caótico de balas, gritos e ordens gritadas. Entre os pinheiros, o tiro certeiro de Nhato, um jovem guerreiro apache aliado, ecoava com fúria, derrubando reforços inimigos, enquanto Kiona dariam ordens para proteger os mais frágeis, mulheres e crianças. Nayeli fechou os olhos por um instante, sentindo o cheiro acre da pólvora mesclando a terra úmida.
Suas mãos apertaram o cabo do rifle, enquanto a adrenalina corria como fogo selvagem em suas veias. Avançou contra o xerife. Cada passo um trovão silencioso, movida pela fúria acumulada de tantas perdas. Não pense que essa terra é tua para conquistar, bradou Nayeli, quando se viu face a face com um homem que nada mais representava que a tirania em forma humana. O xerife sorriu, um gesto frio que só aumentava o abismo entre eles. Você luta contra fantasmas, viúva, cuspiu, os olhos sem misericórdia. E os fantasmas, minha senhora, têm seus traidores. O aviso pairou pesado entre elas. Nayeli percebeu naquele olhar que não só a força do exército a ameaçava, mas algo mais sombrio, um inimigo dentro do próprio coração do refúgio. Um informante escondido entre seu povo, alguém que venderia a resistência por ouro ou medo. Enquanto o tiroteio rugia como tempestade de metal, Nayeli desvencilhava-se de ataques, a respiração pesada e o suor entre os cabelos revelando o custo da batalha. A desconfiança crescera além das tribos, e o xerife sabia explorar isso. No meio do caos, Ayanna sentiu os corpos caírem ao seu redor, mas manteve-se firme, liderando a retirada estratégica das mulheres e crianças, transformando-se numa muralha viva de coragem e compaixão. O respeito a ela crescia ali, embutido no reconhecimento da sua força além dos preconceitos. O ar fenecia entre gritos e tiros, mas a batalha ainda não terminara. Nayeli olhou para trás, buscando Kiona na fumaça, mas não a encontrou. Um frio gelado lhe apertou o peito. Foi então que sussurros se espalharam pela reserva. De boca em boca chegou a notícia que nenhum de seus corações podia aceitar. Um aldeão, alguém em quem confiavam, havia traído o pacto. De dinheiro e proteção, havia entregue esconderijos, rota de fuga e informações sobre lideranças. Nayeli sentiu a traição cortar como uma lâmina afiada, rasgando não só o plano de defesa, mas a esperança de confiança recém-formada. Sua voz, ainda que furiosa, buscava reunir os dispersos. Não podemos cair vítimas de nossas próprias sombras. Mas a sombra era real, e seu peso se revelou numa gritaria aguda de aflição. Um mensageiro chegou correndo, olhos assustados. Kiona fora capturada. O xerife, sorrindo com crueldade calculada, usava a jovem como refém, uma moeda cruel para forçar a rendição daqueles que ousaram desafiá-lo. No silêncio pesado que se seguiu, o destino parecia selado. Nayeli sorriu com amargura, o olhar fixo no rosto acorrentado da amiga. Eles acham que podem nos quebrar. Ayanna, a voz calma mas firme, respondeu ao vento que levava a ameaça. Que eles provem o contrário. O sol caía por detrás das montanhas, tingindo o sangue derramado e a esperança em laranja e púrpura. A guerra não havia acabado. Era apenas o começo. Nayeli encarou o xerife, os olhos cheios da promessa de uma fúria que ninguém ousaria conter. Mas ele ainda tinha seu trunfo cruel, um informante dentro da tribo aliada. E essa verdade caía sobre eles como uma sombra voraz, pronta para ferir cada coração e virar o jogo da batalha. O sol despontava sobre as pedras afiadas, lançando uma luz trêmula que mal aquecia o terreno áspero, enquanto Nayeli, Ayanna e Kiona avançavam pelo vale estreito. O silêncio era cortante, carregado do peso da ameaça que se aproximava. O ar quente trazia o cheiro seco da vegetação murcha e um zumbido inquietante que parecia chamar a tempestade antes da hora. As três mulheres seguiam lado a lado, atentas ao menor som. Nayeli,
O olhar firme e o corpo tenso abriu caminho entre as raízes expostas. Seu passo calculado, como a dança de uma guerreira pronta para o confronto. Ayana estava ao seu lado, a mão pronta para sacar a faca, gravada com símbolos antigos, porém, sua. Mente lutava com o fardo invisível que carregava. Kiona, mais jovem, porém de espírito aguçado, circulava em alerta, os olhos vazados atravessando a penumbra. Temos que alcançar a reserva antiga, falou Nayeli num sussurro firme. Um santuário onde as tribos podem se unir, longe dos olhos da tirania. Ayana apertou os lábios, os olhos projetando sombras daquela verdade que ainda a afligia. Mas há mais que a selva esperando por nós. Sinto o cheiro da traição nas árvores. O horizonte mostrava sinais de movimento. Há pouco, os primeiros rastros deixados pelos homens armados do xerife surgiam na terra seca, e o eco distante dos cascos pulsava como um coração ameaçador. Kiona franziu o senho, avançando alguns passos para escutar o sussurro das folhas. De repente, um ruído rastejou pelo solo. Um galho quebrado. Som incisivo demais para ser ignorado. Não estamos sozinhas, avisou com a voz carregada pelo nervosismo, retornando apressada para as companheiras. Algo ou alguém caminha conosco. Não é o xerife, mas trabalha para ele. Nayeli fechou os olhos um instante, como garimpando as forças que só a terra podia ensinar. A sombra que nos persegue é mais mortal que o aço. Temos que ser um só corpo. Enquanto os passos ecoavam mais próximos, Ayana sentiu a luta interior rasgar seu espírito. Meu próprio povo me quer morta. Não pelos colonizadores, mas pelas mentiras que espalharam dentro da minha tribo. Correm punhais invisíveis que não posso ver, mas sinto a lâmina afiar dia após dia. O silêncio acolheu suas palavras, pesado como o pó do deserto. Nayeli tentou enxergar além da pele marcada pela estrada da fuga, buscando na alma de Ayana uma aliança verdadeira. Então fugimos juntas, não apenas dos homens, mas dos fantasmas internos que se alimentam do medo. Nossa força está nessa frança tênue, que ela não se quebre. Um estalo brusco cortou o ar. Ambas recuaram com instinto, encostando-se ao tronco retorcido de um carvalho. Atrás delas, lanternas tremeluzentes lançavam luz desconexa sobre pedras e arbustos, enquanto vozes rudes ordenavam busca e captura. Os caçadores avançavam, conduzidos pelo xerife, com a fúria de quem deseja não só apreender, mas destruir. Nayeli prendeu a respiração, a pulsação batendo contra o peito como tambores de guerra. O aço frio da faca fosse usada logo. Porém o som logo diminuiu. Os passos se afastaram, frustrados pela invisibilidade das 3 mulheres entre as sombras do vale. Eles não querem só prender suas presas, murmurou Nayeli, a voz seca de quem conhecia o veneno da opressão. Querem calar o que vocês carregam, o segredo que ameaça derrubar curvas de poder. Ayana sentiu o peso aumentar nos ombros. A fuga foi só o começo. O pior está vindo atrás, com dentes afiados. Kiona levantou os olhos para o céu, já tingido do azul profundo do entardecer. A reserva está perto, mas não seremos recebidas como à primeira vista. O pacto que teremos que fazer será um fardo, um sacrifício necessário, que pode nos custar mais do que a pele. O trio seguiu em silêncio, cada passo um cálculo entre o medo e a esperança. As raízes traiçoeiras e as pedras afiadas demandavam atenção lateral. O corpo inteiro
despertando para sobreviver à terra que parecia se fechar em volta. De repente, um som desferiu-se à sua frente. Um estalo forte, diferente de qualquer ruído natural. Sem hesitar, Nayeli puxou Ayana para trás contra um velho carvalho, o corpo tenso preparado para o que viesse. Os passos apressados se aproximavam, as vozes revelando caçadores que não se recompunham diante do fracasso. Ali, bradou uma voz, carregada de ódio. Essas mulheres não escapam. O aroma acre da pólvora começou a invadir o ar, misturando-se ao suor frio que escorria pela testa de Nayeli. Ela respirou fundo, observando o terreno, avaliando possibilidades, enquanto a tensão se esticava como um laço invisível pronto para arremessar. Mas a busca cessou assim que chegou a um beco sem saída. O trio se desvencilhou intocado naquela pressa desordenada. Eles não querem só captura, querem apagar-nos do mapa, murmurou Nayeli. O silêncio custará sangue. Ayana assentiu, a expressão dura. A luta não acabou. O cárcere foi só a antecâmara do inferno. Kiona apontou para o horizonte, onde o último resquício de luz sumia. O xerife trouxe mais homens. Entre eles, há os que não vestem farda, mas vivem para destruir o que resta da resistência. O peso do aviso foi absorvido entre aquele silêncio tenso e carregado. Ao longe, as primeiras silhuetas do grupo armado já eram visíveis, cortando o contorno das montanhas. A sombra do medo crescia sobre as mulheres, enquanto a tarde se embrulhava no manto escuro da noite iminente. O cerco fechava-se silencioso. A sombra do xerife descia como um açoite flamejante, pronto para cortar o último fio da resistência. O sol despontava no horizonte, tingindo a paisagem da reserva com tonalidades de ouro e sangue, enquanto a clareira pulsava com o silêncio tenso antes da tempestade. Nayeli e Ayana, lado a lado, observavam os rostos cansados, porém firmes, do povo reunido sob a liderança sábia de Tava. O peso do pacto feito na noite anterior carregava-se no ar, um juramento silencioso que unia comantes e apates contra uma ameaça maior. O ar parecia vibrar com o som distante dos cascos, o estampido metálico de rifles sendo engatilhados. E o olhar de Nayeli se endureceu. Ali estava o xerife, símbolo crueldade e opressão, à frente de seus homens armados. Mas o verdadeiro perigo não residia apenas nas armas, e sim nas traições que fermentavam em meio à própria resistência. Quando a tropa inimiga avançou pela serra, o estopim da batalha ecoou com gritos, balas cortando o céu, e a terra se transformando num caos áspero. Nayeli avançou como uma tempestade contida de fúria, cada passo um grito de vingança ancestral. Frente a frente com o xerife, suas palavras foram trovões. Esta terra nunca foi sua. Nem o medo que você espalha vai cegar nossa verdade. O xerife respondeu com um sorriso cruel, revelando a ferida mais profunda. Um informante entre eles, uma serpente que vendia seus irmãos por moedas sujas. O golpe foi duro, mas Nayeli não cedeu. Seu olhar queimava com a recusa ao deslumbre da derrota. Enquanto isso, Ayana transformava a dor em escudo, guiando os frágeis, mulheres e crianças, para áreas protegidas da reserva. Sua presença era um farol, um remoinho de coragem e compaixão que desarmava o preconceito, construindo respeito entre os desesperados. Era da força viva de uma cultura lutando para sobreviver. No meio do rugido da luta, uma notícia brutal atravessou os mais atentos. Kiona fora capturada. O xerife usava-a como barganha cruel, tentando dobrar a resistência com medo. A luz fugia dos olhos de Nayeli, mas sua voz, firme como ferro, rompeu a escuridão.
Eles pensam que podem nos quebrar. Quebrarão suas próprias correntes. Ariana retomou o movimento, seus passos firmes, um convite à esperança e à rebelião. Não serei o fantasma que foge da própria sombra. Lutaremos até o último suspiro. O sol mergulhava já sob as montanhas, tingindo o campo de batalha com cores de fogo e sangue. Quando Nayeli tomou a decisão final, com a ajuda dos guerreiros restantes, arquitetou um golpe ousado para salvar Kiona e derrubar o xerife de uma vez por todas. A esperança e o medo misturavam-se no ar rarefeito enquanto avançavam pelo cerco apertado. A luta não era apenas física, era a luta de séculos, dos povos originários contra a tirania que buscava apagar suas histórias e almas. O embate final foi explosivo. Nayeli enfrentou o xerife uma vez mais, agora com a fúria silenciosa de quem carrega toda uma gente nas costas. Suas mãos firmes, seu espírito inquebrável, cruzaram com a determinação fria do homem, que acreditava poder enterrar a resistência. Mas quando o xerife tentou usar Kiona para negociar a rendição, Nayeli arremessou-se, quebrando os grilhões da injustiça. Com um grito que sacudiu a alma da terreira, resgatou a amiga, símbolo da aliança entre Comanches e Apaches, e expôs a traição que ameaçava o cerco. Nada poderia mais dividir aquele povo, unido pela dor e pela esperança. O informante foi desmascarado, expulso entre os gritos de desprezo dos que agora olhavam para o futuro com olhos limpos. A batalha enfraqueceu o exército do xerife. A resistência, alimentada por um propósito maior, se fortaleceu no sangue derramado e nos laços forjados em combate. A sombra que ameaçava a reserva recuou com a certeza da derrota inevitável. Quando a poeira assentou, a clareira renasceu num silêncio vibrante. Um renascimento que oferecia mais que a mera sobrevivência, uma promessa de dignidade, união e renovação. Nayeli fitou o horizonte, os olhos brilhando com a luz de um futuro nascido da coragem. Ayana, lado a lado, sorriu com a serenidade de quem encontrou raça e lar na luta conjunta. Ambas sabiam que a fronteira continuaria a guardar lutas. Mas ali também nascia uma semente de paz e resistência, um legado esculpido por duas mulheres que quebraram grades e paradigmas, direcionando as tribos a um caminho compartilhado. As tribos Comanche e Apache, unidas sob a liderança corajosa de Nayeli e Ayana, erguiam-se para defender não só suas terras, mas suas histórias, culturas e esperanças, diante de um mundo que teimava em esquecê-las. No silêncio profundo que sucedeu à batalha, as estrelas começaram a surgir e a reserva respirava finalmente um novo tempo, onde o passado coexistia com a promessa de um amanhã para as gerações que viriam. Ali, entre as ruínas e as memórias, a viúva e a mulher libertada não eram mais apenas sobreviventes. Eram símbolos vivos da resistência, da coragem e da esperança indestrutível nas planícies áreas do Velho Oeste.